Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado também e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 4 de julho de 2025, feriado nos Estados Unidos, pois é a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias da América, né? 4 de julho de 1776, em 1791 eles fizeram transformar as 13 colônias numa federação, que hoje nós a Convenção da Filadélfia, que é a Constituição dos Estados Unidos, que eu não sei quantas emendas tem, mas desde 1791, 30 com certeza, mas o Supremo Tribunal Federal lá também altera a Constituição, então eu não tenho precisamente quantas emendas a Constituição norte-americana foi emendada. Lamentavelmente a nossa não tem 40 anos e já foi emendada 135 vezes e tem milhares de projetos lá no Congresso tentando mudar a Constituição. E não funciona, né? Por causa da qualidade péssima dos nossos políticos. Mas eu quero também agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários e se inscreve no meu canal. Muito, muito obrigado mesmo. Não se esqueça, portanto, de dar o like ou o dislike, isso é fundamental. Eu quero aqui agradecer aos 187 pessoas, as 187 pessoas que visualizaram o meu vídeo, meu último vídeo. Também muito obrigado aos 691 inscritos. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Obrigado a todas as pessoas que estão se inscrevendo. No último vídeo de quarta-feira eu estava com 689. 689, perdi 2, voltei para 187, já estou com 691. Graças a Deus eu cresço, né? Isso conto muito com você, porque vocês são os meus acionistas, acionistas sem cotas, sem ações, mas são vocês que fazem o meu canal, sem vocês eu não sou nada. Olha, hoje eu começo a falar assim, a organização, crime organizado domina a economia e o governo algemado não reage. Isso é lamentável ter um assunto muito importante que a gente talvez não chame a atenção, mas é de extrema importância nós tratarmos disso. Né? Segundo o editorial do Estadão de 3/7/2025, portanto de ontem, a regulação define sobre gestão petista. Tudo bem, o editorial em si não tem nada a ver com o título, mas eu explico. Pelo menos 2 agências reguladoras estão demitindo, sustentando pagamento e cortando contratos terceirizados por falta de verbas. Veja bem, nós ainda estamos em junho, né? Em julho, hoje 4 de julho. Até dezembro temos que trabalhar com esse orçamento, né? E as agências são a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Agência Nacional de Petróleo. Elas estão com corte, né? E as universidades estão com projetos parados. A UERJ do Rio de Janeiro parece que deve 30 milhões de conta de energia, que provavelmente ficará sem a eletricidade. A Light lá, não sei se acho que é a Light, a Ampla, tem várias, a Enel, acho que tem várias empresas no Rio que dominam a distribuição de energia. Não sei com quem fica a região da UERJ, né? 30 milhões, né, que o governo, né, não paga a Light. Isso é a irresponsabilidade, né, do gestor público. E isso tem um espectro muito cruel. Por quê? Porque as contas de energia serão aumentadas levando em consideração esse atraso, né? Além do gato, né? Do roubo, do furto de energia que tem numa cidade como o Rio de Janeiro, que é muito grande. Quem paga a conta são aquelas pessoas honestas que pagam suas contas em dia. A finalidade dessas agências são fundamentais, é fundamental para quê? Para que ela regule, ela fiscalize, por exemplo, a questão de energia, a questão do gato, a questão do preço, né? No caso do petróleo, a Agência Nacional de Petróleo, ela cuida, regula os postos de gasolina, investiga, fiscaliza para que o consumidor não pague a gasolina adulterada, os combustíveis adulterados e por aí afora. Só que essas agências sem dinheiro
sem verba, elas pararam. Só vão talvez começar exercer suas funções, principais funções, a partir de 2026. Até lá o dinheiro já acabou, né? Segundo a editorial do Estadão. Aí é o seguinte, no outro editorial, que tem vários editoriais no Estadão, ele diz o seguinte, a falta de uma lei, lei antimáfia. Então, essa manchete, esse editorial do Estadão, ele diz o seguinte, dá conta de que o crime organizado já atua em 13 setores da nossa economia. 13. Destacando-se para a questão dos combustíveis. Então, imagina, o crime organizado, já imagina a qualidade do combustível que vai ser servido no Brasil. E a falta de verba da Agência Nacional do Petróleo não vai fiscalizar. Imagine quantos consumidores, quantos carros não vão quebrar, quantos não vão ser lesados por falta de fiscalização. Né? É uma tristeza. O Brasil é desgovernado. Né? O Brasil não tem governo. Porque o orçamento acabou, nós estamos entrando no colapso. Provavelmente, não estou aqui exagerando, mas todo mundo lembra, não foi a crise de 2008, a crise de 2008 foi a crise dos títulos da dívida americana, né? Do endividamento, a crise do setor imobiliário dos Estados Unidos. Mas eu acho que teve um problema na Grécia. A Grécia colapsou, a economia da Grécia colapsou, acho que foi em 2010. E o Brasil está com o mesmo caminho. Só que ninguém fala disso. O Brasil pode romper a estrutura orçamentária, a quebrar, né? Deixar de. Porque não é falta de recurso, é falta de governo, falta de gestão do município ao governo geral, ao presidente Lula. Né? Começando pelos governadores também. 27 governadores só roubando, só distribuindo mal, fazendo política. Você vê a governadora de Pernambuco, ela não muda, ela não para de mudar secretários. Cada mudança de um secretário, não estou aqui criticando a governadora por isso, mas, gente, toda vez que você muda um secretário, muda toda a estrutura administrativa. Ela vai ficar 4 anos e não vai governar Pernambuco, porque até hoje ela não faz outra coisa a não ser mudar secretário em Pernambuco. Né? Imagine, a mesma coisa acontece em Brasília e por aí afora. Então, a falta dessa Agência Nacional do Petróleo, com a atuação do crime organizado, lavando dinheiro em 13 setores da economia, imagina a qualidade do combustível, a qualidade da gasolina, do óleo diesel que nós vamos comprar nos postos. Se a ANP, que fiscaliza, não fiscaliza, aqui faz-me lembrar uma frase do padre Antônio Vieira, né? Se o sal que salga não salga, quem há de vir salgar? Ora, se a Agência Nacional do Petróleo, que é para pesquisa, para investigar, não investiga, quem há de investigar? O crime organizado. É o crime organizado que vai fiscalizar o crime organizado. É difícil, né? É muito complicado, né? Muito, muito triste. Aqui ainda eu falo, é uma coisa interessante também, uma notícia boa, pelo menos uma notícia boa, né? Aumento das vendas na indústria. Segundo a Associação Brasileira de Indústria, Máquinas e Equipamentos, as vendas de maio de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024 tiveram um aumento de 26,3%. Né? Isso é muito importante, né? A maior parte desse aumento deveu-se à venda interna, muito melhor ainda, enquanto que as exportações tiveram uma queda de quase 6%. Essa queda nas exportações é natural com a taxação, né, a loucura do Donald Trump nos Estados Unidos, taxando de 25%, 50%, isso dificulta as exportações. O comércio mundial está em crise, né? Com essa loucura que o presidente Trump está fazendo, taxando em 70%, 50%, 10%. Então, é natural que esse ano nós tenhamos não um crescimento da economia global, mas um declínio ou pelo menos um certo status quo permanente, né? Sem alteração. Porque a política econômica do Donald Trump vai dificultar as exportações. Principalmente nós que exportamos tecnologia para os Estados Unidos. Então a indústria de máquinas e equipamentos, claro que tem que diminuir em consequência disso. Mas isso é um processo animador, que se as vendas aumentaram, é porque a economia está dinâmica, a economia está produzindo, a economia está crescendo.
né? Não é ainda no volume que eu quero, que eu gostaria que o Brasil crescesse. Porque a economia brasileira ela não cresce porque ela não tem investimento do governo. O governo é fundamental no investimento, né? O governo tem que sair dos 16, 15% de investimento para 23, 25%, que é para que o país comece a crescer. Agora, para aumentar o investimento do governo, o que ele precisa fazer? Cortar gastos aonde é desnecessário, aonde não tem fundamento, e investir em compra de equipamento, máquinas, obras que realmente desenvolvam o país. Mas isso o governo não faz, porque o governo não tem recurso. Porque o orçamento é amarrado, só tem para pagar as contas. E já gastaram, como é o caso dessas duas agências, que fecharam suas portas por falta de recurso. Essa dinâmica da economia ainda tem um processo porque a inflação, né? Eu estou falando do crescimento da indústria, tá? Mas é preciso que a gente faça essa tem um conceito que a inflação, quanto maior aumenta o emprego, mais a inflação cresce. Quando diminui o emprego, a inflação cai. Como o aumento de emprego está bom, né? Está baixo, quase no pleno emprego, 5,9, 5,8, não me lembro agora. O Banco Central não tem condições de baixar a taxa de juros. E isso dificulta o crescimento da economia. Então, são fatores, né, que demonstram que a nossa economia não pode crescer por falta de investimento do governo, por falta de corte de gastos e também porque os taxas de juros estão muito elevadas. Mas é promissor, é interessante essa venda, né? Esse aumento de vendas de máquinas e equipamentos de maio para junho de 2024, 2025. Isso é salutar, é promissor. Graças a Deus, é um bom sinal para a nossa economia. Uma notícia dentro da cultura. Museu Nacional do Rio de Janeiro é reaberto. Depois de 8 anos teve um incêndio trágico, eu chorei naquele dia. Foi num domingo. Eu chorei, porque eu conheço aquele museu, sei da importância, a quantidade de peças, a história que tem ali, meu Deus do céu. Mas pegou fogo, mas deve ter recuperado-se algumas coisas e ele começa a abrir, pelo menos para a amostra, eu não sei se para visitação pública. Isso é uma notícia promissora, uma notícia linda, maravilhosa. Então você que vai ao Rio de Janeiro e ouve tá ouvindo o meu vídeo, quando for ao Rio de Janeiro, não se esqueça de fazer uma visita ao Museu Nacional que fica na Quinta da Boa Vista, lá onde era o Palácio de Dom Pedro I, Dom Pedro II, não a monarquia, né? Ele ganhou esse prédio de um traficante de escravo, né? E ele traficava, quando o Dom Pedro I chegou aqui, Dom João VI, né? E Dom Pedro I é filho de Dom João VI. Aí ele ganhou aquele museu lá, o Quinta da Boa Vista, que eu não sei se também ainda parece que estava em crise, que tem também ao lado do museu, tem um jardim zoológico, né? Tem muitos animais pré-históricos, né? E vale a pena, é uma visita fantástica. As pessoas costumavam, não sei hoje, passar o dia na Quinta da Boa Vista, né? Você ficava fazendo visitas aos animais, mostrando para as crianças, educando os filhos e fazendo, no meu tempo, chamava uma coisa de piquenique, que se fazia debaixo daquelas mangueiras, daquelas árvores lindas e maravilhosas da Quinta da Boa Vista. Então, eu estou aqui hoje com saudade da Quinta da Boa Vista, né? E feliz, né? Porque o museu foi reaberto e já está fazendo mostras. Tomara, oxalá, que nunca mais ele se incendeie, nunca mais ele pegue fogo. É a notícia promissora. Eu choro ainda de aquilo ter pegado fogo, mas tudo bem. Meu coração está chorando por aquilo ter acontecido, que não era para ter acontecido. Foi negligência, foi falta de vergonha, falta de governo, como o nosso país não tem governo há muitos anos, né? Lula deverá levantar cartaz de Bolsonaro livre. É uma piada da minha parte, mas esse é um título que eu inventei pelo seguinte: ao visitar esse presidente da Argentina, Cristina Kirchner, Lula afirmou que acredita na inocência dela, que é amiga, né? Se o Lula vai levantar a bandeira de que a justiça da Argentina foi assim, desonesta, de má fé para com a ex-presidente Cristina Kirchner, ele também não pode pedir a condenação de Jair Bolsonaro. Porque se a justiça da Argentina não funciona para a amiga dele, também não vai funcionar para o inimigo no Brasil.
Então, a pior coisa que Lula pode ter feito foi ter visitado a amiga dele lá. Ela foi condenada, não foi por perseguição política. Ela foi condenada por corrupção. Agora, Bolsonaro está sendo condenado, será condenado provavelmente, por tentativa de golpe de Estado. Mas o Bolsonaro e seus asséculos dizem que isso é perseguição política. Então, se o Lula foi à Argentina, visitou a primeira-dama da ex-primeira mulher, ex-primeira-dama, que ela foi esposa do Néstor Kirchner, né? E depois se tornou presidente e hoje é a principal líder de oposição. Ele vai ficar 5 ou 6 anos na cadeia, prisão domiciliar, naturalmente. Mas foi um desastre essa ideia de Lula visitá-la. Ele devia, eu acho que ele teria que visitá-la como amigo, mas não como chefe de Estado ou chefe de governo, como ele foi. Né? Acho que a solidariedade que qualquer um de nós deveríamos ir com mais frequência aos presídios, visitar os nossos irmãos que lá cometeram erros e estão sendo condenados. Eu não tiro aqui o mérito de Lula de visitar a ex-presidente da Argentina como amigo ou como uma pessoa normal que se visita. Agora, como chefe de Estado, como chefe de nação, da República, do governo, ele não podia ir. Porque ele tem processos aqui, né, e ele não pode agora dizer que quer a condenação de Bolsonaro. Se ele diz que a Argentina comete erro, a justiça da Argentina comete erro, vai dar direito a Bolsonaro dizer que a justiça brasileira comete erro. Que não comete, porque as provas estão nos autos. O Bolsonaro até agora não se defendeu. Porque as provas são cabais. Né? Não só o Bolsonaro, mas todos eles. Né? Outra, para finalizar aqui, que eu já estou terminando aqui, é o seguinte, uma notícia que preocupa-me. Essa eu dei a notícia da venda das máquinas e equipamentos. Agora, o endividamento das famílias cresceu no mês de junho de 2025. É um crescimento pequeno, em relação, não podemos alarmar, mas os brasileiros ficaram mais endividados em junho, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC. A proporção saiu das famílias endividadas, com contas a vencer ou com inadimplência, saiu de 78,2% para 78,4%. É um aumento pequeno, mas preocupante. Né? Claro que com o juros nas alturas, a inflação muito alta, os preços nos supermercados ainda estão muito altos. Né? A inflação deu até uma recuada. E a economia ela não cresce, leva as pessoas ao endividamento. Né? Ainda mais agora as pessoas na expectativa, principalmente porque quem sustenta aposentado o Nordeste, principalmente o Nordeste, são os idosos, que os netos e os filhos não trabalham para ficar vivendo apensados, essa palavra pensado é boa, né? Agregados ao avô ou à avó que tem uma pensão, tem ou BPC, né? Ou então uma aposentadoria como trabalhador rural e fica ali, que eles não trabalham, mas não contribuem. Quando eles ficarem velhos também já estão esperando o BPC. Né? Então, essa retirada de 9 bilhões, né, que tiraram e roubaram a Previdência Social, deixou, né, que roubassem os aposentados, e agora o governo parece que quer devolver, já fez um acordo com o STF para não entrar esse dinheiro nas contas. Ele vai pagar, mas não vai dizer que gastou. Quer dizer, vai mentir para a opinião pública dizendo que no final do ano cumpriu as metas. Cumpriu não, porque 75 mais 9, né, dá 84 bilhões de reais que o governo gastou além. Isso até agora, em junho, né? Imagina, com um déficit de 84 bilhões de reais. Então, mas essa notícia que as pessoas estão endividadas, naturalmente, é sinal de que o país não está bem. A economia não está bem, as pessoas estão muito endividadas. São 65 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC e no Serasa. É muito alto, né? Segundo dados daquele livro, né, do Ciro Gomes, que eu recomendo. Ele fez uma pesquisa que o projeto de Ciro Gomes é acabar, né, era retirar, dar um fôlego, né, comprar essa dívida, que dá uma média de R$ 2.600 para cada brasileiro. Desses 65 milhões, cada um deve mais ou menos R$ 2.600 e estão com o seu nome sujo, com o seu nome no Cadastro Nacional de Devedores. Tá, gente, então é aqui já final de semana, quase 20 minutos, eu não vou mais ocupar. Vê se tem uma notícia boa aqui no Globo, dá uma corrida aqui no Globo.
É, deixa eu ter uma notícia aqui. Prefiro ligar não, lá. Deixa eu ver no Estadão. Como é que tá o Estadão aqui? Palmeiras, não, isso aí, futebol não me interessa. Ah, sim, uma questão interessante. Artigo 50, se não me engano, da Constituição, que eu não estou com ela aqui, dá às pessoas jurídicas, né, que podem propor ações no STF contra leis, né, ações ações constitucionais, emendas que, por exemplo, esse decreto que anulou o decreto do presidente Lula, o decreto do Congresso Legislativo anulou um decreto do Executivo, que é inconstitucional. Porque o Senado o Congresso pode anular um decreto do presidente da República ou do Poder Executivo quando ele exorbita as regras, né, as leis, né? Por exemplo, ninguém cogitou isso quando Bolsonaro, através de um decreto, anulou a lei de contra-armamentos. O Congresso podia ter se debruçado sobre o decreto de Bolsonaro, que liberou arma, munição para todo mundo, encheu, né, os centros, né, que ele chama centros, os CACs, né, que encheu. Santa Cruz tem 2, né, nunca teve uma cidade de 100 mil habitantes tem 2 CAC, né, centro de, acho que é não sei o que lá, de amantes do tiro, sei lá. Né? Esse decreto, o Bolsonaro exorbitou. Ele fez um decreto, ele quase que revoga a lei contra o desarmamento. Ele revoga a lei, ampliando a possibilidade. Isso era passível do Senado e da Câmara ter anulado esse decreto de Bolsonaro, mas ele silenciou. Ok, passado, não. Só que esse decreto agora do presidente Lula, que aumentou o IOF, você poderia não concordar com o aumento de IOF. Agora, você anular. O Congresso tirou o poder, acabou com a presidência da República. Porque ele tirou a capacidade de administrar, as atribuições do presidente da República estão no artigo 84 e 85. Então não era possível o Congresso anular o decreto. Ele podia dizer, olha, não, eles simplesmente criaram um decreto, legislaram contra a administração pública, contra o presidente da República. Ou seja, eles tiraram funções do poder. Isso não pode, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição não permite, que é chamada cláusulas pétreas. Você não pode retirar, diminuir o poder. Mas o presidente Alcolumbre diz assim, nova PEC, né, aumenta o poder do Congresso sobre o presidente do Banco Central. E também o seguinte, essa questão do Banco Central, eles podem até alterar, tá? Que é lei ordinária, que dê autonomia ao presidente do Banco Central, ok. Agora, o que eles não podem o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, quer dificultar os partidos políticos para que eles não ingressem no Supremo Tribunal contra arbitrariedades como foi essa. Gente, isso é um absurdo, é uma vergonha, né? O que esse presidente do Senado e presidente da Câmara estão fazendo é um golpe. Ah, mas não tem golpe. Tem, isso é golpe. Eles estão desmoralizando o Poder Executivo, da mesma forma com o Poder Judiciário. Eles querem, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado querem fazer do Poder Judiciário e do Poder Executivo um zero. Não pode, eles têm que trabalhar harmonicamente, os 3 poderes ou as 3 funções administrativas do país. Esse Alcolumbre, que eu não sei, sinceramente, não tem qualificação. Eu não vou criar um adjetivo para Alcolumbre e para Hugo Mota. Mas com certeza é a pior legislatura da história do nosso país. Ela é desmoralizante. Esse Congresso, essa Câmara e o Senado desmoraliza o país, envergonha o país. Esses deputados e senadores, claro que tem exceções, eu não sei quantos. Tem senador bom, tem deputado bom, mas eles são ridículos, eles são ladrões do povo brasileiro. Essa ideia de que uma PEC para diminuir o poder dos partidos políticos de ingressarem no Supremo Tribunal Federal com ações que anulem as injustiças, as aberrações que o Senado e a Câmara estão fazendo, isso é mais uma vez para travar, para implantar uma ditadura do Legislativo. E é uma ditadura mesmo, porque se o Legislativo ou o Executivo
dominarem, desmoralizarem o judiciário e o executivo é uma ditadura. Como foi feito na Colômbia, não, na Venezuela, como é em Putin na Rússia, como está fazendo o Donald Trump nos Estados Unidos, tirando poderes dos congressistas e da própria lei Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que é a Suprema Corte. Então a gente precisa ficar atento e criticar o Congresso Nacional, porque eles são corruptos, eles são desonestos. Você vê há pouco tempo o ministro Flávio Dino, que está lutando pela transparência das emendas. Eles estão já querendo ganhar, vamos ganhar, fazer maior número de senadores para a gente caçar o Dino. Não, gente, caçar o ministro do Supremo porque está pedindo honestidade. O que o Flávio Dino está fazendo, o que o ministro Flávio Dino está fazendo como relator das emendas, acabando com o orçamento secreto que foi criado por Jair Bolsonaro. Gente, são 52 bilhões de reais. A bancada, porque tem várias emendas, tem vários tipos de emenda. Eu vou lembrar da bancada. Por exemplo, o Estado de Pernambuco tem 25 deputados federais. Então a bancada de Pernambuco se junta, 25 deputados, com o presidente do Congresso, ou o presidente da Câmara, diz assim, olha, Pernambuco tem sei lá, 1 milhão ou 1 bilhão, são 52 bilhões. Aí, olha, para cada deputado dá 68 milhões. Aí eles ficam lá, eles se fecham numa sala e decidem onde ratear. Os deputados enviam 68 milhões para o pai dele, que é prefeito, para a mãe dele, que é prefeita, para o primo, que é prefeito. Esse dinheiro entra na conta da prefeitura, a prefeitura não diz quanto entrou, não diz como gastou, em que gastou. Você acha que esse dinheiro vai para o benefício do povo? Claro que não. O que o menino Flávio Dino está fazendo, exigindo é isso. Que nós não estamos contra emenda parlamentares. O ministro Dino só quer transparência, que diga para quem mandou, porque o deputado ele não diz quem mandou, o prefeito não diz que recebeu e não diz como gastou e em que gastou. 52 bilhões do nosso dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, para o transporte, para a luz, para esgoto, que traz melhoria e qualidade de vida. Aí agências reguladoras como a Agência Nacional de Petróleo, como e tantas outras, fecham as portas porque não tem condições de atender ao povo. Então esses deputados, eles são ladrões. Os senadores são ladrões do povo brasileiro. Nós temos que criticar muito esse Congresso Nacional. Não importa quem esteja na presidência da República, se é Lula, se é Bolsonaro. O que problema é que a desonestidade deste Congresso. Eles agora querem criar, eles anulam o poder executivo, querem anular também o poder judiciário para eles ficarem numa redoma. Eles vão ficar lá eternamente, gente, porque vocês não pensem que o ano que vem, em Pernambuco, haverá um deputado federal novo. Vai ser os mesmos, porque eles não, com essas emendas parlamentares eles já estão eleitos. Isso é compra de voto. Deputado tem 68 milhões, 65 milhões para distribuir escondido para aquele que quer por ano ou por mês. Não é uma vez na vida, não é em 4 anos, é por mês. Você acha que vai aparecer um candidato novo? Vai ser eleito? Claro que não vai. Vão ser eleitos os mesmos. Porque eles já compraram a próxima legislatura. E eles querem uma redoma. Você vê a deputada como a Carla Zambelli, que tem até hoje o Congresso, a lei manda, a Constituição manda que quando o deputado ou a deputada é condenado por mais de 4 anos de cadeia, o mandato seja cassado imediatamente. Cadê a cassação da Zambelli, que está fugida da nossa justiça?
E o Congresso mantém pagando os dinheiro, as mordomias para ela até terminar o mandato em 2027. Porque eles não vão caçar a Carla Zambelli, eles não vão caçar Daniel Silveira, eles não vão caçar ninguém. Muitos deputados deviam passar pela comissão de ética e perder os seus mandatos. Porque eles não estão preocupados com o povo. Essa é a grande verdade. Eu não quero mais ocupar, peço desculpas, eu até mudei de assunto, mas é fundamental que a gente reflita sobre isso. Esse Congresso Nacional precisa da nossa crítica, do nosso repúdio, da nossa reprovação, para que eles criem vergonha. Porque está desmoralizante o nosso Congresso Nacional. Essa é uma verdade. Gente, muito obrigado, um bom final de semana. Se você chegou até aqui, dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários. Se não gostou, diga que não gostou. Só não me agridam. Porque você, ao me agredir, não me toca, não me influencia. Mas você argumente com fundamento. Tudo aqui que eu falei, eu fundamentei. Dei informação do jornal, a fonte da notícia que dei, tudo do Estadão. Eu dei os artigos da Constituição, mas não me xingue. Só porque você não demonstre a sua ignorância. Porque quando você me chama de comunista, de esquerdista, de velho gagá, você está mostrando a sua ignorância. Porque eu não sou sábio, eu não sou inteligente, mas eu fundamento o que eu estou falando. E você que me xinga, você está mostrando só que você é um ignorante. Porque você não me xinga, eu não me afeto. Eu sei, eu tenho dois corpos, né? O Antônio, espírito, filho de Deus, eterno, e o Antônio político. Antônio advogado, Antônio contador. Esse você não me ofende. Porque eu sei da dialética, eu sei da oratória, né? Um pouquinho, eu sei da retórica. A oratória, esquece a oratória, e da retórica. A retórica é para se divergir mesmo. Ok, gente? Muito obrigado e até segunda.